E ainda falando sobre mercado de trabalho, uma pesquisa realizada pela empresa americana Resume Templates, especializada na criação de currículos profissionais, revelou que 1 em cada 4 jovens da geração Z, que são aqueles nascidos entre 1995 e 2010, leva os pais em uma entrevista de emprego. Essa sondagem destaca que 70% dos jovens dessa geração buscam nos pais orientações sobre carreira e desenvolvimento profissional. Sobre esse assunto, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes é a Irina Bezan, CEO da Talents Digital. Irina, sempre um prazer conversar com você. Muito bom dia e obrigado pela atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia para todos. Tema bom esse, né, para a gente conversar. Essa é uma realidade do jovem norte-americano ou ela se aplica também ao jovem brasileiro? Uma característica do jovem, né? Eu acho que a gente percebe isso, que é um movimento mundial, geral. É uma característica realmente bem, a gente fala, geracional, tá? Quando a gente fala que 70% dos jovens buscam orientação da carreira com os pais, não é algo que você pense ruim. Porque os nossos pais são nossos espelhos, são nossos exemplos. Qual o limite entre o exemplo e uma certa dependência a ponto de levar o pai ou a mãe para uma entrevista de emprego junto com o recrutador, Irina? Isso é um aspecto importante, né, para trazer. Por exemplo, eu sou da geração millennium, né? E eu lembro dos meus pais muitas vezes me apoiando para os processos seletivos, até às vezes me dando aquela carona quando eu era mais jovem, né? Aguardando ali para saber como é que foi o processo, que é uma diferença muito grande para a nova geração, que é a geração Z, que acaba trazendo, né, a família para dentro realmente do processo de seleção. Isso é importante deixar claro, que aqui a gente está dizendo que é muito bom e as empresas percebem a importância e a valorização que a nova geração dá para a participação da família nos processos de escolha. Então, claro, você ter a família presente é muito importante, mas a geração Z, ela tem uma correlação com a família e com os pais nesse ponto, de forma que influencia realmente o processo de decisão, toda a construção, inclusive, né, da participação, a ponto até de alguns pais interferirem realmente na entrevista, entrarem em contato com nós, headhunters, sabe? É uma interferência muito ativa. E isso, por um lado, ao mesmo tempo que a gente vê a valorização da família, também traz alguns questionamentos com relação a como esse jovem vai lidar com algumas questões na carreira, considerando que nem sempre a família, os pais poderão estar presentes. Existem preocupações das empresas com relação ao emocional, como esse jovem vai lidar individualmente com as suas questões emocionais que surgem, né, no dia a dia de trabalho, e principalmente na dinâmica de construção e desenvolvimento da sua carreira, que precisa ter uma independência, né, uma busca mais individual na construção disso tudo. Então, ao mesmo tempo, sabe, tem o bom, né, mas a gente, como headhunters, empresários, empresas, existe preocupações, inclusive, na própria adaptação da integração dessa geração, principalmente os mais recém-formados, né, que estão entrando para o mercado, de como eles vão lidar. E a gente já tem estudos que sinalizam uma grande dificuldade, inclusive, de adaptabilidade, né, no mercado de trabalho corporativo, por exemplo. Sem necessariamente... Muitos vêm até empreender, né, uma cabeça muito mais empreendedora, até para não precisar ter que lidar, muitas vezes, com o ambiente corporativo que tem as suas tradições, né, tem as suas tradições. Desculpe até a interrupção, mas eu fiquei com uma curiosidade, que acredito que seja de muitos ouvintes, sem entrar em detalhes, obviamente, para manter ali o sigilo profissional, mas já aconteceu diretamente com você, de você chamar alguém que estava em busca de uma vaga e de repente chega o jovem, o pai ou a mãe sentando ao lado como se fosse uma consulta médica de um pediatra? Já! Não é uma coisa comum, mas tem estudos até que estão sinalizando isso, mas eu já vivenciei isso. Um dos nossos trabalhos na Talents, né, da parte de recrutamento e seleção, a gente atua muito fortemente como headhunters, principalmente olhando o mercado de tecnologia, que é onde a gente vê muitos jovens da geração Z também querendo caminhar. E já aconteceu de fazer as entrevistas remotas e a gente ter o jovem e
a mãe, por exemplo, sentada ao lado mesmo, na cadeira ao lado, acompanhando, inclusive também me fazendo perguntas e devolutivas, querendo entender melhor qual era o ambiente de trabalho, né, que o filho estaria sendo inserido, entender as características, as responsabilidades, a remuneração, se a gente era uma empresa mesmo boa, se aquela vaga era real, como eu também já vi o jovem, né, a pessoa está fazendo a entrevista e ao fundo você vê que tem pessoas ali participando, coparticipando, né, dando aquele apoio até emocional no mesmo ambiente. Tá? Então, eu já presenciei e eu sei que isso tem acontecido também com outros profissionais do mercado e empresas. Tá? E é uma coisa interessante, né, que isso não é algo comum, né, num processo de entrevista, porque a entrevista normalmente ela já tem uma característica do individual. É diferente quando você tem as entrevistas em grupo, que muitas vezes isso é feito, mas você tem geralmente nesse processo as pessoas que são interessadas e participantes para a vaga, né? Porque é aquela pessoa que está sendo analisada e avaliada. Então, quando você traz outras pessoas para o processo que não tem aquela ligação ali, é uma coisa diferente, né? E ao mesmo tempo eu fui muito gentil, ouvi, participei, respondi, e teve um momento que eu solicitei a importância de uma não intervenção naquele momento, que eu gostaria muito de ouvir diretamente as ideias, né, a opinião daquela pessoa que estava na avaliação. Então, eu também cheguei a solicitar, sempre com muita, né, porque é muito legal ter os pais presentes, eu nunca lidei com isso de uma maneira ruim, mas eu precisei solicitar a não intervenção ou realmente dar o espaço para o jovem poder trazer as ideias dele, né? Porque tem muito pai que sai falando em nome, né, dos filhos, enfim, né? Entende que o filho às vezes não consegue se comunicar tão bem, então... E aí, enfim, né? São as coisas que a gente vai lidando no dia a dia. E o jovem foi contratado no fim ou não? Olha, não contratamos. E o pai, né? foi contratado? Eu até brinquei que o pai estava contratado, inclusive, mas aí é aquilo, né? Os anos de experiência, característica, personalidade, nessa hora não adianta, né? Quando a gente está fazendo um processo de seleção, é aquela pessoa que está realmente se candidatando à vaga que é o artista, né? Que é a estrela do momento, é quem realmente todo o nosso olhar vai estar dedicado. Então, essas interferências externas, a gente acaba não considerando ela para o processo. Isso é importante ressaltar, né? Que o olhar é realmente no indivíduo ali que está concorrendo para a vaga. Nós estamos conversando com Irina Bezan, CEO da Talent Digital, sobre uma pesquisa de uma empresa americana que aponta que 1 a cada 4 jovens já levou o pai em entrevistas de emprego, pai ou mãe, algum responsável, e que 70% deles buscam a orientação dos pais para o segmento da carreira. E tem um outro dado que essa pesquisa levanta também, que é o seguinte: os jovens têm dificuldade na elaboração do currículo. E quando a gente está falando dos jovens, a gente está falando da geração Z, que são os nascidos entre 1995 e 2010. A dificuldade maior é por não confiar em seu próprio potencial. Então, 1 em cada 8 jovens pede para que os pais façam o currículo do zero. Aqui eu acho até que é compreensível, porque você se vender com 18, 19 anos não é a coisa mais simples do mundo também para o mercado de trabalho, né, Irina? Com certeza. Isso eu acho bacana, que é o apoio, que é o que a gente fala, né, dos bastidores de um processo. E isso não é uma coisa só da geração Z. Eu acho muito bom quando os pais participam dessa construção, porque os pais são da geração anterior, né, já tem uma vivência no mercado de trabalho e já entende ou percebe melhor o que está sendo analisado ou solicitado pelo mercado. Então, para um jovem de 18 anos, a gente passou por isso, às vezes você decidir a escolha da sua carreira, às vezes não é uma coisa tão clara, né? Isso às vezes é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, a construção de um currículo, ele prevê algumas coisas. É lógico que quando um jovem, alguém está entrando para o mercado de trabalho, está construindo seu currículo, nós não vamos estar olhando as características tão fortes de experiência profissional, porque a gente sabe que aquilo não tem ainda, né, construído. Está em processo de construção. Então, o que a gente olha nos currículos são algumas coisas. Por exemplo, vivências que o jovem teve, de repente cursos que ele fez,
né, conquistas que ele teve, reconhecimentos que ele teve. Tem muitos jovens que participam de programas ou atividades na universidade, nas escolas, assim, cursos extras que as pessoas vão fazendo ao longo da, sabe, conhecimentos, viagens, coisas que são interessantes que acontecem na carreira, voluntariado. Tem muito jovem que às vezes faz programas de voluntariado, ou seja, nada é perdido na vida, né? Tudo faz parte da experiência da pessoa. Então, o jovem, a gente sabe que ainda não tem tanta experiência profissional. Então, a vivência da vida dele pode ser trazida no currículo, né? No que estudou, no que fez, cursos complementares, viagens que teve. Mas uma coisa que a gente olha muito nessa época, quando a gente sabe que é menos experiência, nós vamos dar mais ênfase no comportamental. E aí é um aspecto que eu acho que a nova geração, ela acaba tendo mais dificuldade, são os grandes desafios, principalmente na comunicação, né, na energia, na maneira de construir as suas ideias, até de contar sobre si mesmo, né? Então a gente percebe uma dificuldade na comunicação, e acho que vem também esse aspecto da confiança. É uma geração muito imediatista, né, nos seus feedbacks, e isso tem muito a ver com as características da rede social. Então, o tempo inteiro, né, imputando informação, recebendo informação, e essa validação pessoal do perfil de quem se mistura, né, com aquela imagem de quem realmente aquele jovem do que realmente ele quer, e do que ele está vendo muitas vezes numa construção de redes sociais, que às vezes explora uma realidade que não é realmente a dele. Então, existe essa dissociação até de quem realmente aquela pessoa ela fica preocupada, né, de trazer os seus pontos fortes ali, e a gente vê muitos jovens hoje até com uma baixa estima, né, entrando numa entrevista com uma energia muito baixa, com uma baixa estima, e isso é uma coisa que chama atenção, né, porque os jovens tem a característica da energia, é uma galera já mais nativa, digital. Então, nós percebemos também que no processo de seleção, na construção de currículo, você tem muitas ferramentas que podem ajudar nisso, mas na hora que está ali, né, na conversa, muitos têm muito mais facilidade até no escrever, pedir ajuda nas revisões, do que na hora que a pessoa realmente tem que expressar aquilo até que ela escreveu. Então, a dificuldade na comunicação verbal é muito maior do que na escrita. Então, nem tudo só é currículo, né, pessoal? Porque currículo é um texto que você vai escrever, trazer pontos chaves e importantes das suas habilidades, das suas competências, dos seus conhecimentos, mas por isso que todo o processo de seleção não se resume ao currículo, né? O currículo, ele ajuda a gente a identificar as palavras-chave que são importantes, mas, obviamente, o comportamental é uma das coisas mais olhadas em qualquer processo de seleção. O currículo é apenas uma porta de entrada, considerando que, inclusive, os currículos, na sua grande maioria, hoje, para não dizer mais de 90% deles, é online, né? E você tem ferramentas que também ajudam na construção desses currículos hoje, tá? Usando inteligência artificial. Então, o pessoal fica mais tranquilo, né? Existem ferramentas que apoiam na construção desse texto também. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Irina Bezan, CEO da Talents Digital, falando sobre a geração Z no mercado de trabalho. Irina, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, um bom trabalho a você e toda a sua equipe. Obrigada também, você com toda essa simpatia de sempre. Que seja um excelente dia aí para todos, tá bom? Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Irina, conversando conosco aqui dentro do nosso Manhã Bandeirantes.